Beleza, galera? Grande presença. Neste vídeo nós vamos traçar um panorama aí dos pronunciamentos com as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. Vem comigo na tela, a gente vai rascunhar uns detalhes bacanas aqui. Então o objetivo dessa aula é justamente fazer esse contraponto, porque em provas de contabilidade pública, eu vou exemplificar para vocês, os examinadores eles estão cobrando, né, utilizando-se de peculiaridades e especificidades das normas do setor público, e aí nós precisamos ficar atentos a essa parada aí, tá bom? Vamos lá, então a primeira norma que a gente gostaria de destacar aqui é a estrutura conceitual CPC 00 com a NBCT-SP estrutura conceitual, tá? Então, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público, isso, né, está lá no texto da estrutura conceitual, é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Então, olha a principal diferença, né, do setor público para o setor privado. Tá? Então, o setor privado, isso obviamente que se reflete em tudo que nós vamos ver aqui de diferenças. O setor privado é o quê? Retorno financeiro. Retorno financeiro. Já no setor público, nós temos um contexto aqui de prestação de serviços. Então, retorno financeiro, ele quer saber o quê? O lucro. E aqui é ampliar os serviços públicos, né? Então, melhorar aqui os serviços públicos. Essa é a ideia, tá bom? Então, isso aqui vai se refletir em aspectos de reconhecimento, de mensuração. Demais características do setor público, resumindo aqui nesse slide. Vamos lá, começando nesse slide, eu acho que tem mais, isso. Então, volume e significância das transações sem contraprestação. Volume e significância das transações sem contraprestação. Então, o que são transações sem contraprestação? A entidade recebe grana ou recebe grana, né, ou um bem e entrega valor irrisório ou nenhum valor em troca. Isso é uma definição que está lá na NBCT-SP 01. Então, volume e significância da transação sem contraprestação. Lá no estudo da NBCT-SP 01 é só você se ligar, né, da soberania estatal. Então, receitas que são arrecadadas por meio da soberania estatal. E o exemplo clássico aqui são os tributos. Então, veja que o volume, né, há um volume e significância das transações sem contraprestação. Aliás, a própria norma 1 aqui, ela fala que a maior parte das variações patrimoniais aumentativas, ou seja, receitas sob o enfoque patrimonial, decorrem de transação sem contraprestação. Fechou. Ponto 1, matamos a pau aí, volume e significância de transações sem contraprestação. Isso aqui, inclusive, com várias dicas aqui que já pode cair na sua provinha. Segundo ponto, importância do orçamento público. E é por isso que nós temos lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nós estudamos procedimentos contábeis orçamentários. Justamente por quê, cara? Porque nós temos o orçamento público. Então, os gastos públicos, eles precisam ser autorizados, né? Então, o executivo, poder executivo,
é o cara que executa, para executar os gastos públicos, eles precisam de uma autorização. Autorização de quem? Do Poder Legislativo. Tá? Autorizado pelo Poder Legislativo. Qual o instrumento que o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a gastar os gastos públicos? Lei orçamentária anual ou simplesmente o orçamento público. Então, veja que todos os gastos públicos, para sair gastando aí, tem que ter o quê? Uma autorização. Né? Os créditos precisam, as dotações precisam ser autorizadas lá no contexto da lei orçamentária anual. Tá? Então, essa importância do orçamento público impacta também na contabilidade pública. E é por isso que nós precisamos saber os procedimentos contábeis orçamentários, basicamente, para fins de prova de contabilidade pública, princípios orçamentários, estudo da receita e o estudo da despesa. Essa receita e essa despesa orçamentária, obviamente, tá? Principalmente aqui a classificação, os estágios, a importância do orçamento público, isso impacta também aqui, né, no setor público. Natureza dos programas e longevidade do setor público. Isso aqui também acaba, né, impactando. Esses programas do setor público, boa parte eles são de longo prazo. Tá? Então é diferente lá do setor privado, que são projetos, né, mais dinâmicos, são projetos mais específicos. Claro que tem longo prazo também, mas os programas do setor público, a longevidade do setor público, isso também impacta em termos de reconhecimento e mensuração. Natureza e propósitos ativos e passivos no setor público. Então nós temos aqui, ó, os ativos, só para dar um exemplo, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do ativo que é mais fácil a gente visualizar. Os ativos no setor privado, eles possuem o objetivo aí de quê? De gerar aquele retorno financeiro lá. Gerar benefícios econômicos. Ativa um recurso econômico que possui esse objetivo, né, de gerar benefícios econômicos. No setor privado, no setor público, tem esse contexto também de benefício econômico, mas tem, né, um forte ênfase aqui em objetivo de ampliar o potencial de serviços. Ampliar o potencial de serviços. Então, claro, pode gerar benefícios econômicos também, mas a maior parte dos ativos do setor público são ativos não geradores de caixa, ampliar o potencial de serviço. Então surge aqui os ativos não geradores de caixa. Então é por isso que nós temos lá, inclusive, né, nas normas lá de recuperabilidade, nós temos a 9 e a 10, né? Redução ao valor recuperável de ativos geradores de caixa, ativos não geradores de caixa. Então, isso aqui acaba sendo uma característica importante no contexto do setor público que impacta, né, em termos de reconhecimento, mensuração, enfim. Tá? Então, a natureza e o propósito dos ativos e dos passivos, né, também no setor público. Tá? Então, legal demais isso aqui também. Vamos lá. E aí a gente vem, já que a gente está falando de ativo e passivo, coloquei aqui as definições. Pior que essa definição aqui está da revisão 1. Eu devia ter colocado da revisão 2. Agora que eu me liguei. Tá? Então essa aqui é da revisão 1. Mas, galera, vamos nos concentrar aqui, porque na revisão 2 muda pouco. É um recurso econômico, né? Então é a mesma... Vamos nos concentrar na essência da definição. Essa aqui acabou, que nós já temos a revisão 2, mudou isso aqui, né? Agora que eu me liguei. Vamos lá. Mas a essência, nós temos aqui o controle
2, isso aqui não mudou, né? A essência, eventos passados e os benefícios econômicos. Tá? Na revisão 2 é um pouquinho diferente, é um recurso econômico, né? Resultado de eventos passados, recurso controlado. E aí nós temos, né, essa potencial de benefício econômico. Ele não fala futuros benefícios econômicos, mas é a mesma bagaça, tá? Então, nós temos já aqui a revisão 2. Acabou que eu não me liguei nisso aqui. Vamos lá. NBCTSP, estrutura conceitual. Ativo é um recurso controlado, mesma ideia, resultado de eventos passados. Até a revisão 2 está mais próxima da estrutura conceitual, porque eles quebraram também, que nem fez aqui, ó. Recurso é um item com potencial de serviço ou com a capacidade. Então, se a gente for lá na revisão 2 do CPC 00, nós vamos ver que ela fala justamente isso, né? É um recurso, só que não tem esse potencial de serviços. Então, vejo que aí está a grande diferença, tá? Aí que está a diferença. Potencial de serviços. Tá? O que mais, galera? Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já passados. Então, obrigação presente, isso aqui também está da revisão 1, a gente tem que dar uma olhada no contexto da 2, mas a essência é a mesma. Obrigação presente, eventos já passados, né? E a saída, né? Saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, terceiro item aqui. Passiva, obrigação presente, derivada de evento passado, com extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Tá? É que aqui, cara, ele falava antes, ó, se espera que resulte, aí eu fazia esse contraponto. Vê se eu pego aqui o texto novo, só um pouquinho, CPC 00. Senão vai ficar prejudicado essa análise aqui, rapidão. Eu vou buscar aqui. Vamos pôr aqui, ó, na tela. A gente já pega a revisão 2 aqui sem problema. Vou fechar esses e-mails aqui. Aí. Ó, vamos lá na definição, só pra gente ver como é que ficou aqui. Passivo, cadê passivo? Características, não. Demonstrações. Aliás, né? Aumentou pra caramba aqui, ó. Definição de ativo, 4.3. Ó, ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade, resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios. Então, essa aqui é a nova definição. Veja que eles dividiram em duas, por isso que eu falei que ficou muito próximo, né, da contabilidade aí. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ficou muito próximo, né? E aí, depois, nós temos a definição de passivo. Veja que eles mudaram ali, ó. Cadê a definição? Cadê a definição de passivo? Acho que eu passei, né? Aqui, ó. Passivo é uma obrigação presente da entidade transferir um recurso econômico com o resultado de eventos passados. É uma obrigação presente da entidade de transferir. Agora sim, ó, ficou mais coerente. Eles meio que corrigiram isso aqui que eu sempre destacava, ó. Se espera que resulte. Antes nós tínhamos essa diferença, agora não tem mais. Agora é passivo, é uma obrigação presente da entidade de transferir. Então é uma obrigação de transferir. Ó, a entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico e é uma obrigação presente que resulta como evento passado. Tá? Então aqui foi alterado um pouquinho. Então isso aqui do se espera, que eu estava destacando aí. Aqui ele fala, ó, deve resultar, então ficou mais coerente. Então veja que a definição de passivo só a questão textual aí, mas ó, obrigação presente, evento passado e a transferência, a saída de recursos. Olha lá do CPC 00, revisão 2, ó. Obrigação presente, itemzinho 1, a transferência, saída de recursos e o evento passado. Então é a mesma coisa, tá? Que ficou igual a definição. Já no ativo, esse potencial de serviços realmente é uma diferença aí, né? Então fica esperto nesse contexto. Depois eu vou corrigir os slides aqui.
Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois deduzidos todos os seus passivos. Aqui também está na revisão 1. Já vamos aproveitar que a gente está aqui. Não mudou nada. Não mudou nada. Quer ver? Ó? Cadê? Patrimônio líquido. Cadê você? Aqui, o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. E aqui é o valor residual. Então, a gente só trocou aqui, ó, é a participação. Mesma coisa. Residual dos ativos da entidade depois dos seus... Tanto é que se aparecer o valor, a gente vai ter que aceitar, tá correto. Eu já vi também aparecer o interesse, né? Porque acho que interesse estava lá na primeira texto, né, do pronunciamento. Agora... a definição de PL aqui na estrutura constitucional é um pouquinho diferente. A essência mesma, a diferença entre os ativos e o passivo, só que aí tem essa parada aqui, ó. Outros recursos, outras obrigações. Tá? O que são esses outros recursos, outras obrigações? Outros recursos, por isso que ele chama de outros recursos, não atendem a definição, então recursos não atende a definição de ativo, obrigações não atende a definição de passivo, outros recursos, outras obrigações, mas são reconhecidos. Então é bem louco isso aqui, né? Uma parada bem bizarra, inclusive. Exceção, não atende a definição, mas são reconhecidos. Para quê? Para atingir lá o objetivo da informação contábil de fornecer informações úteis. Tá? Então fique esperto nesse contexto aí. Fechou. O que mais? Características qualitativas. A estrutura conceitual ela não classifica em fundamentais de melhoria. Ela simplesmente fala lá, relevância, representação fidedigna. Essas duas aqui são fundamentais no CPC 00. Tá? São considerados fundamentais. E aqui são as de melhoria. Tá? No revisão 2 aí do CPC 00. Esse termo suportabilidade é uma diferença também. Então, se aparecer suportabilidade, é a verificabilidade. Então, fique esperto. Então, em termos de característica qualitativa, a diferença é isso. O resto é tudo igual. Bases de mensuração. Aqui eu trouxe já a revisão 2. Então, nós temos custo histórico, valor atual, valor justo, custo corrente, valor em uso para ativos, valor de cumprimento para passivos. Tá? Já na estrutura conceitual, nós temos custo histórico, valor de mercado. Esse valor de mercado, ela fala que é igual ao valor justo. Custo de reposição, substituição, preço líquido de venda e valor em uso. Passivo, custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço presumido. Então vejo que muda um pouco. Né? Esse custo corrente aqui é o custo de reposição, substituição. Tá? Então fique esperto aí, ó. Valor de cumprimento de passivos. Ó. É o liberação. Ah, não, aqui, ó, custo de cumprimento da obrigação. Tá bom? Então vejo que é um pouquinho diferente, né? E valor justo é o valor de mercado. Tá? Então valor de mercado aqui, valor de mercado é o valor justo aqui, ó. Deixa eu voltar. Valor justo. Tá? Então esse aqui é o valor de mercado. Esse aqui, custo corrente, é o custo de reposição aqui. Valor em uso, nós temos aqui, valor em uso também, tá ok? E o valor de cumprimento tá aqui, ó, custo de cumprimento da obrigação. Então aqui temos algumas bases que não tem, né? Que são específicas do setor público. Tá bom? Beleza. CPC 16 NBCT-SP 04. Então a gente fechou aqui a análise, né, de CPC 00 com as diferenças entre as estruturas conceituais. Agora nós vamos fazer uma diferenciação em termos de CPC 16
e NBCT-SP 04. Simbora? Então o CPC 16 ele fala o seguinte, fechou? Tá valendo aí, galera? Vamos deixar mais aqui no textual que a gente vou conversando e já vamos anotando aqui. Então essas são as diferenças da estrutura conceitual. Agora a gente vai para o 16 e para 04 aqui. Vamos lá. CPC 16. Os estoques objeto desse pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Tá, isso aqui é o que está no CPC 16. O custo dos estoques sejam geralmente intercambiáveis, deve ser atribuído pelo uso do PEPS ou custo médio ponderado. Agora, norma 04. Os estoques são mensurados ou avaliados pelo valor de custo histórico ou valor realizável líquido dos dois o menor. Então veja que a regra é igual. Ó, mesma ideia. Valor de custo, valor realizável líquido dos dois o menor. Valor de custo ou valor realizável líquido dos dois o menor. Tá? Então a regra é igual. Regra é igual. Setor privado setor público. Os estoques são mensurados, exceto. Aqui vem as especificidades. Os estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, a gente já viu que isso aqui é um termo do setor público. Devem ser mensurados pelo seu valor justo. Aliás, galera, qualquer parada, eu tenho falado isso nas revisões, né? Qualquer parada, transação sem contraprestação, valor justo. Estoques, transação sem contraprestação, valor justo. Ativo imobilizado, transação sem contraprestação, valor justo. Ativo intangível, transação sem contraprestação, valor justo. Tá? Então, se liga nesse negócio. Por quê? Porque lá na norma NBCT-SP 01, ela fala que receita de transação sem contraprestação é valor justo. Então, as demais normas apenas replicam o que está na 01. Tá bom? Vamos lá, simbora! Os bens de almoxarifado que devem ser mensurados pelo preço médio das compras, em conformidade com o inciso 3 do artigo 106. Tá? Então, na 4.320 só há o preço médio. Mas, quando a gente vai, deixa eu ver aqui, quando a gente vai mais NBCT-SP 04, ela prevê o PEPS ou custo médio. E aqui é igual ao CPC 16 nesse ponto, tá? CPC 16. Só fica esperto que às vezes o examinador fala, segundo a lei 4.320. Aí não tem PEPS, tá? Pela lei aqui não há que se falar em PEPS e o EPS também não. Tá? Então olha aqui, ó, PEPS e média. O EPS também não está previsto aqui na norma 16. Na norma 4 do setor público, tem também PEPS e custo médio. E se a questão cobrar apenas 4.320, não tem PEPS, não tem o EPS. Tá? Isso aqui também é bem específico do setor público. Isso aqui, né, na 4.320 é específico do setor público. E tem mais uma parada específica do setor público, que é esse aqui, ó. Quando o estoque é mantido para distribuição gratuita ou para o consumo, né, que vão ser distribuídos gratuitamente, a regra muda. Vira custo histórico ou custo corrente de reposição. Tá aqui a diferença. Veja que a regra é custo histórico ou valor realizável líquido. Agora mudou. Agora nós temos o seguinte. Custo histórico ou custo corrente de reposição. Tá bom? Então veja a finalidade, a diferença, né, dos estoques no setor público. Aquela questão, né, do potencial de serviços, dos ativos não geradores de caixa, está aqui. Ó. Estoque no setor privado, venda de mercadorias. Estoque no setor público. Né? Tá aqui. Distribuição gratuita. Fechou?
Olha aí, só para a gente ver como que isso aí já foi cobrado pelos examinadores. Essa é uma questãozinha que foi cobrada no exame CFC, Exame do Conselho Federal de Contabilidade. Um estoque é mantido em uma entidade pública com o objetivo de distribuição gratuita para a população carente. De acordo com a norma 4, esse estoque deve ser mensurado pelo menor valor entre o custo e o valor justo, valor realizável líquido, custo de histórico corrigido, custo corrente de oposição. Olha aí, o que o cara fez aqui? Ele sabe que lá no CPC 16 é o que? Custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. E a regra da norma 4 também. E aí o que os examinadores fazem? Cara, eles colocam a especificidade, a distribuição gratuita. Aqui que mora o perigo. Aí o cara vai lá, estoque menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Ele nem raciocina que é distribuição gratuita. Então nesse caso é custo corrente de reposição. Aqui, essa questão ilustra o perigo de não saber os detalhes específicos do setor público. Ilustra o perigo de não saber os detalhes específicos do setor público. Só trouxe essa para a gente fazer essa abordagem. Reavaliação, outra diferença das normas. Essa aqui é a mais batida, né? Então vamos passar mais rápido aqui. Então, previsão, método custo ou método de reavaliação, se permitido legalmente, e a Lei 6404 não permite. Já na norma 7, previsão, método custo ou método de reavaliação, e a Lei 4.320 de 64 fala o seguinte, ó. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Olha aqui, ó. A lei fala poderão, e aqui a lei não permite. Então, ambas as normas prevêem, só que no setor público há reavaliação. Não há reavaliação. Então, na prática, não há reavaliação. E aqui, a reavaliação. Tá? Método da função, método da natureza. Isso aqui está onde, galera? Então, isso aqui é CPC 26 versus NBCTSP 11. Tá? Essa aqui é o que? CPC 27 com 07. Aqui é CPC 26 com a norma 11. Então, lá na contabilidade, vamos botar aqui embaixo, né? CPC 26 e aqui NBCTSP 11. Então vamos lá, ambas as normas ela fala o seguinte, olha, tanto o CPC 26 quanto a norma 11, você pode ter o método da função e o método da natureza. E aí, inclusive isso aí há uma discussão, né, bem atual lá na contabilidade geral desse contexto aqui, eles querem alterar a Lei 6404. Tá? Porque, enfim, não vou entrar no mérito aqui, quando alterar a gente vai ficar sabendo, aí eu vou fazer um vídeo para isso, tá? Mas tem uma discussão justamente nesse cerne aqui, eles querem alterar a Lei 6404, tá? Mas o fato é que as normas prevêem, então vamos colocar assim, ó, as normas estabelecem função ou natureza, tá?
Tá? Elas estabelecem as duas. E aí, na prática, por força legal, por força das especificidades de cada um, no setor privado vai ser a função. Então, aqui, ó, nós temos a seguinte situação. Eita! Então, no setor privado vai prevalecer a função, porque está previsto lá na lei dessa forma, e no setor público a natureza, porque está previsto, né, as contas lá no PCASP por natureza. Então isso aqui é legal de ser cobrado também. Próxima item, CPC 25 e norma 3. Vamos fazer o seguinte, deu 30 minutinhos aí, vamos dar um breve break e na sequência nós continuamos. Valeu!